e muitas vezes questionam, né? E eu tenho visto essa discussão em rede social que é uma bobagem. Se tinha que colocar fair play financeiro no Brasil. Se colocar fair play financeiro no Brasil, Palmeiras e Flamengo vão agradecer, né? Porque o fair play financeiro não é teto de gastos, né? Teto de gastos, você pode gastar até tanto. Fair play financeiro não é isso. É gastar o que você pode, o que você arrecada. E se Palmeiras e Flamengo estando organizados, eles vão ter maior poder de arrecadação. O que vai acontecer? Times que não têm, que gastam o que não tem, não vão poder gastar. Então vai ser melhor para Palmeiras e Flamengo. Então quem quer meter um fair play financeiro aí para diminuir a força de Palmeiras e Flamengo, vai ter o efeito contrário, vai aumentar. A ideia é ótima, mas para nós não serve, né? Como diria aquele nosso amigo, né? A ideia é genial esse negócio de fair play financeiro, mas para nós não serve. Eu acho que assim, seria fantástico, né? Que isso fosse colocado aqui no Brasil, para que o Palmeiras e o Flamengo continuassem dominando e os outros se ferrassem bastante, até que tomem vergonha na cara e façam aquilo que o Flamengo e o Palmeiras fizeram, cada um à sua maneira, que é colocar a casa em ordem. Que a gente vive até hoje aqui, doping financeiro, clube que gasta o que não pode, clube que não paga salário, e o otário acaba sendo quem faz as coisas direito. Clube que tem mecenato, que não justifica de onde vem o dinheiro que investe. O fair play financeiro é para regularizar isso. É impressionante a quantidade de torcedores que se recusam a entender o óbvio. Fair play financeiro, como disse o Bruno, ele vai favorecer quem está organizado. E se a gente quiser futebol grande, técnicos bons, jogadores bons, você tem que organizar a casa. E a gente continua vivendo essa bagunça aqui, essa bagunça total. Com raras exceções, Flamengo, Palmeiras, os times do Ceará, o Atlético Paranaense, são clubes que têm aí uma estrutura, que tem mais alguns. Equilíbrio, é aquela coisa. É aquela coisa, o cara pode ter a vida financeira organizada, paga as contas dele, vive com conforto, tem um carro e pode estar devendo a todo mundo. E fica pagando, vende o jantar para pagar o almoço e vice-versa. Isso o mais bizarro é que as pessoas ainda ficam repetindo isso, como se alguém falasse assim: olha, o Flamengo, você faturou 1 bilhão, mas pelo fair play financeiro você não pode gastar esse dinheiro. Como não pode? Eu tenho como justificar, eu recebi esse dinheiro daqui, eu posso gastar. Pode. Agora, o Palmeiras, mesma coisa. Outra bobagem que se fala. O fair play financeiro, para as pessoas saberem, né, Mauro? Você tem que gastar o que você pode, o que você ganha. Você tem que justificar. Você tem que justificar o seu gasto. O Barcelona hoje é um clube que vive de tentar driblar o fair play financeiro. Sim. Ele devia, no início do ano passado, mais de 1 bilhão de euros. Agora deve, sei lá quanto, né? Não sei, porque não revelaram. Mas no início do ano passado, admitiu uma dívida de mais de 1 bi de euros. Faz a conta. O euro é 6 e tanto, né? É pouco dinheiro. Contratou Deus 7 do mundo bilhões agora. de reais. Contratou um monte de jogador agora. Como? Ah, não, porque vendeu lá o name right do estádio, o patrocínio da camisa. Veja os valores. Vendeu estúdio. E compare com aquilo que eles estão... gastar. É desproporcional. Agora conseguiu aí dar um jeito de escrever jogador, que estava com dificuldade para escrever os jogadores. O Barcelona ele tem uma gestão brasileirada hoje. Já o rival dele, o Real Madrid, ao contrário. Contrata jogadores novos, não contrata mais os galácticos como antigamente. Os jogadores estão dando resultado técnico. Reformou o estádio. O estádio está ficando ainda mais espetacular do que já era, porque é um estádio monumental e é um estádio antigo, mas está sendo modernizado. Fica numa região muito valorizada de Madrid, quer dizer, aquilo vai ser fonte de renda mais... A tendência é haver uma disparidade maior. O Barcelona, no médio prazo, se ele não encontrar um caminho, ele vai ficar para trás em relação ao Real Madrid. Vai ficar para trás. Porque não tem jeito. Pode ganhar esse ano alguma coisa, essa temporada que está começando, porque contratou ótimos jogadores. É um time meio artificial. Daqui a 1 ano, 2, não vai conseguir manter isso aí. O que vai acontecer? E outra coisa a dizer que se fala do Palmeiras, que é uma tolice, é dizer que o Palmeiras depende da patrocinadora, que por acaso hoje são as empresas da presidente do clube. Não depende. Se você tirar o patrocínio das empresas da Leila Pereira, eles pagam de fato mais do que o mercado em média pratica. O Palmeiras vai ter uma queda na sua arrecadação, mas ele vai conseguir outros patrocinadores porque é uma camisa importante que outras equipes, outras empresas vão querer apoiar. Digamos que o Palmeiras caísse pela metade a receita que ele tem de publicidade no uniforme. Ele ia cair, talvez, vamos chutar aqui um número aproximado, tirando premiação e tal, deixar de faturar 600 milhões por ano para faturar 550, 560. Ele vai continuar faturando muito, fora uma premiação de um título brasileiro, um título da Copa do Brasil, um título da Libertadores, que aí entra muita grana, né? Então, assim, o Palmeiras não vai se desestabilizar, mesmo se amanhã a Leila sair, ele vai arrumar outro patrocinador, porque o clube está estruturado, gente, e tem fontes de renda. E ele não tem dívidas de curto prazo, ele não tem que pagar milhões até o final do ano. Se você pegar os balanços, você vai ver, existem clubes importantes no Brasil com dívidas altíssimas de curtíssimo prazo, que significa o seguinte: até o final do ano você tem que pagar tantos milhões a bancos e outros credores. A situação é muito desesperadora. E o torcedor prefere... É que nem a história das contratações. O cara quer a contratação de mentira, porque ele quer se enganar. E o cara quer se enganar também.
Então, quando se fala de fair play financeiro, eu torço mesmo, que não vai ter nunca, porque o César Grafietti já elaborou o projeto, a CBF já recebeu o projeto de fair play financeiro, mas não coloca em prática. Mas seria fantástico, porque aí fica essa discussão. Outro dia mesmo, me perguntaram isso no outro lugar do meu trabalho. Isso é bom para o futebol? Eu acho que é, claro que é. Então, o que tem que acontecer? Castigar o Palmeiras e o Flamengo porque se organizaram, porque os outros não se organizam? Alguém se lembra do Palmeiras quase rebaixado, já com o Paulo Nobre, em 2014? Quase caiu para a segunda divisão. O Santos salvou o Palmeiras. Vitória. Alguém se lembra do Flamengo com o Bruninho, o Val, Brocador, Paulinho do 15 de Piracicaba, aquela turma toda, pegando refúgio de outros times, jogadores que os grandes já não queriam. O Flamengo ia lá, o Felipe Goleiro, o Chicão, o André Santos, que estava no Arsenal, veio jogar no Flamengo, o Carlos Eduardo, que nunca justificou, o Marcelo Moreno emprestado, virou reserva do Brocador. Aí o Flamengo, no final de 2014... foi campeão da Copa do Brasil. O Elias era o principal jogador, né? E o Brocador o artilheiro. Aí o Sport de Portugal vira e fala, a gente quer tantos milhões de dólares pelo Elias. Eu falei, mas não posso contratar. Eu digo que ele foi pro Corinthians. O Flamengo abriu mão do seu principal jogador naquela época. O Flamengo abriu mão do Wagner Love também. O Wagner Love foi assim que os caras assumiram. Olha, não tem como pagar. O CSKA queria o jogador de volta, devolveu o jogador. O Dorival não ficou no Flamengo, porque o Dorival tinha um contrato feito nos tempos da Patrícia Amorim, que era um contrato altíssimo. E aí, quando assumiram os novos dirigentes, o que eles disseram? A gente não tem como pagar isso aqui para um técnico, era muito dinheiro. Dorival, a gente quer te pagar menos aqui, fazer um contrato. Ele falou, não, o direito dele também. Ele falou, não, eu tenho um contrato em vigor, eu quero esse contrato aqui. E aí o que aconteceu? Eles romperam, o Dorival foi embora, até teve uma ação na justiça contra o clube, essa coisa toda. Aí ele retorna em 2018 e retorna agora em 2022. Quer dizer, cara, os caras cortaram na carne. E o torcedor do Flamengo ficou um tempão aturando zoeira de cheirinho, que não sei o que e tal. Agora ele pode ter Cebolinha e Vidal como contratações para ficar no banco. O Palmeiras teve que dar o Barcos pro Grêmio, pegar 4, 5. O Marcelo Moreno não quis vir, já era o Paulo Nobre, já. Exato. Mas aqui, como não há necessidade de pagar em dia, esse negócio de tem que pagar, como você falou, até o final do ano, está aqui, dívidas a curto prazo e tal. Tudo bem, vai pagar aquilo que for emergencial, o resto vai empurrar com a barriga. Sim. Ninguém paga em dia. Devo, não nego, pago quando puder. É assim que funciona no esporte. No esporte é assim, inclusive nos clubes, quando fazem negócios, os próprios clubes sabem, um deve para o outro. Devo, não nego, pago quando puder. Todo mundo tem dívida de décadas aí, mais de uma década. Recentemente saiu informação que tem uma dívida do Botafogo com o São Paulo de mais de 10 anos. Só agora que parece que estão acertando para pagar um determinado jogador. Então não paga, é diferente. O mundo do futebol é diferente daquele que a gente prega, que é o correto, seria isso mesmo, sem dúvida, tá certo? Você gasta só aquilo que você pode, mas eles não funcionam assim. E imagine se chamam, se a CBF acha que tem que levar o projeto do Grafietti, que é ótimo mesmo, ele mandou para todo mundo, para frente, e chama os presidentes para conversar. Chama os presidentes, nós vamos acertar esse negócio aqui. Você vai bloquear correndo. E olha, e eles não são responsáveis. Muda de um presidente para outro, vão embora para casa, senta lá depois que é ex-presidente, senta nos quiosques para conversarem o que fizeram, ou não é verdade? Tá certo? E esqueceu as dívidas que eles construíram, porque é isso, e vem o próximo presidente, e é assim que funciona. Ninguém se preocupa realmente em ajustar, não gastar mais do que pode. A gente fala sempre isso aqui. O Mauro fala com muito ênfase isso, mas a gente fala sempre isso aqui, que realmente, como é que contrata? E esse discurso de que contratamos de graça. Não é verdade. Claro que não. A gente sabe que não é verdade isso. Salário, luvas, comissões. Claro, é um pacotão. E você, quando faz planejamento, você tem que multiplicar por 12, se você quiser. Ou então você multiplica pelo número de anos do contrato. 3 anos eu vou gastar 100 milhões. Pô, 100 milhões? Quer dizer, como é que vai entrar essa grana? Ah, mas se nós somos campeões do mundo, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Paulista, não sei o quê, vai entrar. Pô, E arrumar um investidor. Tá maluco? Você se lembra que há pouco tempo atrás falaram que tinha um investidor árabe para o São Paulo? Sim. Um investidor árabe. Sim. Ele está vindo no tapete voador, né? Porque chegou até hoje. É impressionante. Né? Assim, não, e é engraçado que essas coisas são vazadas por alguém. Alguém vaza. O que é investidor árabe?
Porque sabe nem de que país né? Porque ali, Oriente Médio, ali, o chamado mundo árabe tem muitos países, né? Muitos com petróleo, com dinheiro. Aí você não sabe quem é o cara. E o torcedor, às vezes, ingenuamente, o torcedor fica querendo acreditar em alguma coisa. Ele fica, não, tem um árabe que tá chegando aí. Aladim, não chegou ninguém. Aladim tá chegando. Chegou ninguém. Agora contrataram o Galopo com história de criptomoeda, um negócio meio... Não tá muito e claro. Também falou que tem um investidor que ninguém sabe quem é. O investidor investe pra quê, né? Ele investe assim... E outra coisa que foi mal contada, ô Mauro, é quando chega uma empresa, o SAF. Empresa, olha, 500 milhões. Tudo bom. O cara vai dar um cheque de 500 milhões e nós vamos contratar o Messi. Não é nada disso, né? Por isso que o discurso não é muito esclarecedor. Olha, 500 milhões, é para dividir em 20 anos. Sim. Certo? E outra coisa, tem regras. Com esses 50 milhões que você vai colocar no ano, tem que pagar primeiro, se a regra for seguida, lógico. Primeiro, os seus credores, tem um percentual para você pagar os seus credores lá. E uma série de coisas que vão diminuindo esses 50 mensal. Então, você não vai virar da noite para o dia o Bayern, o Real Madrid. E só depois as pessoas começam a perceber isso. Mas ainda assim é um bom negócio? É um bom negócio porque alguém vai investir lá, vai tentar colocar as finanças em ordem, não vai querer jogar dinheiro pela janela. Mas para ficar claro, porque dá aquela sensação de que se o meu time virar uma empresa, eu contrato amanhã quem eu quiser. O Botafogo é o exemplo, acho que mais claro disso, né? Corre sério. Você pega a empolgação dos torcedores do Botafogo quando chegou o John Textor, né? Você viu, os caras, não, vamos ter um time forte, vamos bater de frente com o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Não é assim. Agora o Vasco. Ontem saiu o CNPJ da Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. É o novo nome, né? Da SAF do Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama continua existindo como clube social, mas o futebol se descola e passa a ser uma empresa. Empresas podem ser bem e podem ser mal geridas. Por exemplo, tomara para o Vasco que essa 777 que comprou o Vasco faça uma boa gestão, porque ela também é dona do Genoa, que foi rebaixada à segunda divisão da Itália. Né? O Vampeta sabe disso, que ele sempre acorda cedo para jogar o campeonato italiano, ele sabe disso. E o Genoa é um clube tradicional. Né? Que já foi campeão italiano algumas vezes no passado, então caiu para a segunda divisão. Alguma coisa não foi bem feita, né? Não sei. Se fosse bem feito, não cairia. Ninguém, vamos derrubar o time, não. Vamos fazer o time crescer. O Botafogo ainda não está livre do risco de lutar contra o rebaixamento. E contratou 2 dezenas de jogadores, aí, ou mais até, trocou de técnico, ainda não andou, porque é um processo realmente lento. E o Vasco vai ser a mesma coisa. O torcedor que fica achando que amanhã não vai ter um time tão forte como o do Flamengo e do Palmeiras, por exemplo, porque esses times estão sendo formados ao longo dos anos, né? Os jogadores estão chegando, uns chegaram em 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pode pegar, elenco do Palmeiras, Dudu já chegou, já saiu, o Veiga chegou novinho, foi emprestado e voltou. Tem contrato. O Wesley, que é da base, quando começou essa fase do Palmeiras, estava na base ainda, ficou mais velho, entrou no time, o Danilo. Vitória voltou, né? O Wesley chegou aí pro Vitória. São vários jogadores aí que passaram por esse processo aí, chegando pouco a pouco, o time vai se encorpando, vai se montando. O time do Real Madrid, o que é? Você pega a espinha dorsal ali, os 3 homens do meio campo que estão ali já há muito tempo. Modric, Você Kroos, pega o goleiro, Casemiro, que era do Chelsea, foi para o Atlético de Madrid, enfrentou inclusive no final, né, o Real Madrid, aí volta para o Chelsea, depois ele vem para o Real Madrid, chegou depois. Né? Os laterais que chegaram depois, porque antes eram outros laterais, o próprio Marcelo agora saiu, o Benzema continua, mas saiu o Cristiano Ronaldo. E aí aparece o Vinícius, aí aparece o Rodrigo aparece outros jogadores. Camavinga, né? O Valverde. Militão já chegou jovem. O Militão chegou depois. Quer dizer, tem uma espinha dorsal, mas o time vai se formando pouco a pouco. Então esses clubes vão passar por esse processo. E se vão chegar no patamar desses que tem mais grana, eu também não sei. Depende do potencial de investimento. Mas a única saída também para esses clubes é essa, né? E tem um outro lado que me incomoda bastante, que é o seguinte, né? Eu fico pensando na situação de quem é credor do Botafogo Futebol e Regatas, do Clube de Regatas Vasco da Gama, do Cruzeiro Esporte Clube, né? Uma empresa, um jogador, um funcionário... Mauro, eu só vou te lá pra contar trás. rapidinho, você vai continuar nesse assunto dos credores, que a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode falar, Mauro. Porque, como o Vanderlei falou, tem um percentual que é destinado ao pagamento das dívidas antigas. Mas não paga a maioria. Então tem muita gente que fica ali sem receber. Porque, assim... Isso, Mauro, me perdoe. Porque isso também tem regra. Sim. Não é só o valor. O Mano Menezes vai ter a boca. Não, então, não é só o valor. Tem um valor. X%. 5% daquele valor você tem que pagar. Primeiro, os mais idosos. Porque tem gente processando, todo mundo aí. Sim. Os mais idosos. Depois, aquela empresa que tem o tanto de capital aberto. O mais pobrinho, vamos dizer assim. Enfim, tem uma regrinha lá. E alguns vão ficar lá no final. E outra palavra, nunca mais você vai receber. Entendeu? Então, é um pepino, cara.
Ó, Desculpe Sim, interromper. não. quer completar, Mauro? Não, o Vanderlei acho que acrescentou algo importante, né? É preciso que as pessoas entendam também como é que funciona essa questão da SAF e tudo mais, né? Tem gente até que pede assim, o Palmeiras podia virar SAF, o Flamengo podia virar SAF. Por que eles querem que virem SAF? Eu acho que pode querer cobrar boa gestão, ainda melhor dos dirigentes. Mas esses clubes não precisam ter um dono hoje, eles são autossuficientes, autossustentáveis.